Nessa quarta-feira, horas antes do Sport entrar em campo e vencer o Retrô, o armário de esqueletos deixado pela gestão de Yuri Romão, o armário voltou a balançar. Os É esqueletos ali grande, dentro, a cristaleira é grande. os esqueletos ali dentro, eles voltaram a balançar. Primeiro, Ralph, né, de Carvalho, tinha trazido a notícia, Cássio, de que Surreal, inclusive. tanto o empresário de Pedro Lima como o próprio Pedro Lima, que tinham percentuais na negociação que o Sport fez com o Wolverhampton, o Sport tinha 70% e os dois juntos tinham 30%. O Sport recebeu 42%. O Sport recebeu do Wolverhampton. A gente vai detalhar tudo o que aconteceu, mas o que foi passado para a gente oficialmente quando da negociação, o Sport recebeu 60 milhões. Desses 60 milhões, 42 milhões e 800 mil ficam com o Sport. E a diferença, 11 milhões e 200 mil reais, acho que é isso. Não, mais. Faça as contas aí, eu me perdi um pouquinho das contas. E a diferença seria repassada ao empresário e a Pedro Lima, tá? Ralph de Carvalho trouxe a notícia de que o Sport não tinha repassado esse valor. E a assessoria do ex-presidente Yuri Romão enviou recibos mostrando que pagamentos haviam sido feitos, mas era um recibo para o intermediador, para o empresário, e um recibo em nome de Pedro Lima. E os recibos davam em torno de 6 milhões de reais. Claramente faltava uma outra parte. Recentemente, eu e Cássio, a gente fez um vídeo sobre a transparência que a atual gestão apresentou no portal da transparência, um balanço, um panorama financeiro do Sport 2026, e a gente ali bateu numa tecla que foi a seguinte: ótimo a iniciativa de ter um portal da transparência, ok lançar aquele panorama financeiro, mas quando você é muito superficial, quando você resume muito, quando você não detalha, você abre margem para ser questionado. E Yuri Romão questionou aqueles números do portal da transparência, fez uma carta detalhando números, deixando em xeque tudo aquilo que foi apresentado pela atual gestão. E nesse caso, Pedro Lima, mais uma vez, Yuri fez isso, tá? No entanto, com velocidade e com detalhamento, a atual gestão isolou um pouco os tais recibos que... Nesse caso, conseguiu contornar melhor. Muito melhor, tá? Muito melhor. E talvez tenha servido até de aviso para Yuri. Tipo, Porque pare as respostas vão ser dadas, porque nesse caso de Pedro Lima, a resposta da atual gestão do clube foi detalhada e entrou num ponto importantíssimo, tá? Eu vou ler aqui a nota oficial, tá, da gestão do Sport. Vou ler aqui que está numa letra um pouco mais... num corpo melhor para quem tem 46 anos, tá? O atleta Pedro Lima foi vendido por 10 milhões de euros em duas parcelas, sendo a primeira de 6 milhões de euros, com data de pagamento no dia 1 de dezembro de 2024, e a segunda, 4 milhões de euros, com data de pagamento no dia 1 de dezembro de 2025, pouco mais de um mês atrás. Após cada recebimento, o clube deveria repassar 30% do montante recebido para o atleta e 7% para o agente dele. O recebimento da primeira parcela foi antecipado de dezembro para agosto de 2024, junto a uma instituição financeira estrangeira com deságio de 191.587 euros. Cássio, calcula, por favor. R$6 o euro, 6,5, não sei qual é a melhor forma da gente fazer esse cálculo. 1 milhão e 200 mil. 1 milhão e 200 mil reais, né? 1 milhão e 200 mil reais. O Sport perdeu 1 milhão e 200 mil reais de juros, tá? Para receber antecipadamente o dinheiro de Pedro Lima. 1 milhão e 200 mil reais. Guarde esse número, porque eu já tinha escutado isso aqui antes, tá? Isso tinha sido me passado antes da eleição.
Não sabia exatamente o valor, mas o que foi me dito é o quanto o esporte perdeu dinheiro nessa negociação. E se vocês acompanham todos os programas, eu tenho dito, quando o portal da transparência vier, quando os esqueletos saírem do armário, digam qual foi o percentual de juros do esporte nessas negociações. Aqui não disseram o percentual, foram mais direto ainda e disseram o valor que o esporte perdeu por não esperar até dezembro. Por antecipar o dinheiro. No mesmo ano que o esporte já teve uma injeção financeira da LFU, o esporte abriu mão de R$ 1.200.000 para ter esse dinheiro mais cedo. Ok. Os repasses da primeira parcela foram efetivados para o atleta e para o agente em janeiro e fevereiro de 2025. Esses foram os 2 documentos que a assessoria de Yuri Romão apresentou nessa quarta-feira. Isso está explicado na nota oficial. O valor de 4 milhões de euros, referente à segunda parcela, foi antecipado de dezembro para junho de 25. De novo, o esporte recorreu à mesma instituição financeira com deságio de R$ 131.285 euros. Pelo menos uns R$ 800.000 aqui, Cássio. Ou seja, o esporte gastou mais de R$ 2 milhões só para ter o dinheiro antes. O esporte jogou fora R$ 2 milhões para ter o dinheiro antes. E o que é que eu quero que a atual gestão, se possível, em próximos relatórios, mostre? Ou contrate uma auditoria? Eu quero saber se esses juros aqui são os juros que o mercado costuma trabalhar. Para um dinheiro que é tão certo quanto o dinheiro de um clube inglês como o Wolverhampton. Porque uma coisa é você fazer uma venda dessa para o Fluminense, meu amigo. Com todo respeito ao Fluminense. Você fazer uma venda dessa para o Corinthians. Com todo respeito ao Corinthians. Clubes que, se você fatiar, eles não pagam. Eles vão protelando os pagamentos, vão transformando a dívida em calotes e assim vai. Tá? Detalhe, o próprio esporte faz isso também. Não estou aqui tirando o esporte dessa, não. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você vai a um banco, a uma instituição financeira, diz assim, ó, eu vendi aqui Cássio para o Fluminense. E o Fluminense vai pagar em 5 vezes de 200. Tem como me antecipar esse 1 milhão? O cara vai dizer, ó, eu vou antecipar 800 e vou ficar com 200 mil aqui. Ok? Juros aí de 20%. Estou aqui brincando de números, tá? Quando não é o Fluminense e é o Wolverhampton, os juros é muito menor, porque a certeza do recebimento é muito maior. Não há risco na operação. Ou o risco é desse tamanho. São duas questões. Tu estás indo em um ponto que é o dos juros praticados na negociação. Sim. Outro ponto é, por que num ano de maior orçamento da história do clube, o clube precisa de uma antecipação de um dinheiro já certo, sabendo que isso pode consumir até, somando os 2 negócios, 2 milhões de euros. Ou 2 milhões de reais. Desculpa, 2 milhões de reais. Porque aqui, de dezembro para junho de 25, você pode até considerar o outro. Porque o outro foi antecipado, o outro foi 24. Se fosse mas também 6 meses antecipado. mas se você quiser, vamos focar só 25. É o maior orçamento da história do esporte. Por que você... Mas 24 entrou o dinheiro da LFU, pô. Então, os dois casos valem, mas eu quis só para ser bem preciso, para não ter... Por que você rasga R$ 800 mil de um dinheiro que vai chegar... Não, essa é uma retórica, porque assim, é óbvio que o clube estava colapsado e na loucura de tentar captar receita de todas as formas possíveis, o Sport estava se sujeitando a tudo para tentar supostamente pagar contas que nunca acabaram sendo quitadas. É só ver a quantidade o Sport está tudo aberto, na verdade, no fim das contas. Faz tempo não, faz alguns dias. Faz alguns dias que a gente não tratava de novo desse assunto, mas ele é extremamente irritante, num nível que desafia a educação. Assim, é um nível de competência. Eu vou continuar chamando de competência até que alguém mude a palavra. É um nível de competência que eu nunca vi pelo menos no esporte, em outros clubes já vi, mas que eu nunca vi na minha vida, Fred. Assim, repito, tinha falado uma vez. Yuri Romão, o presidente do esporte, ele passou a dar mais entrevistas ultimamente.
Porque, obviamente, está sendo. A água está batendo, né? Está começando a questionar. Questionou a parte correta, como a gente detalha. Ele questionou algo que a gente questionou. Sim, sim. Porque a gente tenta. Veja, repito, não tem um apreço, mas eu tento ser justo. Então, assim, da forma como tinha sido apresentado aquele panorama financeiro, tinham perguntas abertas ali e, assim, no fim das contas, deram margem para Yuri chegar lá num canal, não digo qualquer canal, no canal meio de comunicação, no meio de comunicação e apresentar dados para questionar. Nesse segundo ponto, eu acho já que ele foi. que ele levou o drible nessa história. Ele botou a nota e, de repente, o Sport, como o Fred falou, foi mais rápido. O Sport, a nova direção do Sport, foi mais rápida para mostrar um outro cenário. A questão é a quantidade de pontas soltas dessa gestão, pô. Em todas as frentes possíveis. Nenhum negócio é quitado. Nenhum jogador foi quitado. As receitas que tinham para receber vêm de formas diferentes. Assim, para o torcedor do esporte, assim, é dilacerante que alguém tenha sido tão incompetente quanto o senhor Yuri Romão foi à frente do esporte, sobretudo em 2025. Na parte que ele fala, e aí falando de 24, já que o Fred falou da LFU, ele até argumentou, Fred, já que a gente está abordando aqui também, inclusive o que ele disse também, né? E acho que foi na TV Jornal, né, na entrevista, quando ele fala que uma das justificativas é que todo mundo vendeu, e a gente até falou isso. É uma verdade, todo mundo vendeu. Todo mundo vendeu. Da LFU. Só que isso é só uma parte da verdade, é uma verdade, todo mundo vendeu. Ninguém só foi obrigado a vender. Todo mundo vendeu dentro de um cenário, poderia ser vantajoso, todo mundo poderia achar que era vantajoso, ok, vai pegar 130 milhões na mão, mas no fim das contas você estava vendendo naquele momento, o Sport no fim das contas foi por 15, mas o negócio inicial era 132 milhões. Era 132 milhões, mas abrindo 20% de sua receita por 50 anos, e todos os clubes dentro de uma lógica de que o seu 100% hoje, em breve seria tão maior a sua cota, que ganhar 80% daqui a 5 anos representaria muito mais dinheiro do que 100% esse ano. A questão é que, na hora que você ganhasse esses 80%, que seria muito mais, alguém estaria ganhando 100%. Então, essa distorção continuaria existindo. E o Sport vendeu, como os outros venderam 20%, mas depois houve um princípio de ré, e no fim das contas a venda foi de 15%. Então, ainda que seja verdade que todos os outros venderam, o Fortaleza vendeu, o Ceará vendeu, o CRB vendeu, que outros, para citar os do Nordeste, mas outros filiados, a LFU também venderam, dos que estavam nas séries A e B, mas você não precisava ter vendido. Não era um grande negócio. A Libra não vendeu. Agora, o Vitória, por exemplo, a Libra foi para a LFU justamente para vender. Isso é até estranho. Em algum momento essa conta pode chegar para o Vitória de Fábio Mota também. O Bahia, no outro cenário, não precisa. Outros clubes também não precisam. Mas o Sport, no fim das contas, pegou esse dinheiro todo, gastou de uma forma, sabe-se lá como. É isso que precisa, acho que isso precisa ser muito. Está na hora de Yuri Romão detalhar como ele gastou, mais do que ficar defendendo. Não, o dinheiro foi para isso. É dizer, eu gastei com isso, não deu certo, mas eu gastei com isso. Porque simplesmente você não sabe exatamente da forma como o clube gastou. E sabe aquele meme da plaquinha, estamos a X dias? O Sport é assim, estamos a 0 dias sem merda cobrir, sem a merda cobrir. É impressionante, assim, assim. Mas eu não sei, por isso que no começo do programa a gente, é ano novo, ganhou o Sport, é ano novo. Eu não consigo achar ano novo no momento que todos os dias e a escala dos problemas é uma escala gigantesca. Não é que tipo, essa questão de Pedro Lima, isso aí que apareceu hoje, Fred, isso é quase 10 milhões de reais. 10 milhões de reais, tá? Tá aqui, ó. Tá a nota trata com 10 milhões de reais. São assim, estalou o dedo, bota mais 10 milhões aí na conta. Então, assim, não dá para normalizar. A escala tá tão grande que entra 10 milhões e a vida segue. Botou mais 10 milhões, já tá vendo 15, agora mais 20, mais 10. Enfim, é uma gestão que implodiu o clube num nível de incompetência de gestão inacreditável, e que todos os dias, aos pouquinhos, ela continua sendo reapresentada. Yuri Romão está tentando se defender dos dados apresentados pela nova gestão. No primeiro caso, como a gente falou, eu acho que ele tinha razão de contra-argumentar, mas o argumento dele, como eu acabei de falar, esse das ligas, não me convence. E tem muita coisa para responder ainda. E aí, nesse momento, eu estou começando a achar que vai ser difícil ele responder, porque é muita pergunta aberta, Fred. Isso. E eu acho que as perguntas que precisam ser feitas para Yuri
cada vez mais, têm que ser objetivas. As perguntas que o Yuri precisa responder não são perguntas subjetivas. Você se arrepende de alguma coisa, sua gestão foi boa, foi mal. Não é isso. É, Yuri, por que não pagou a segunda parcela para o jogador e para o agente? Yuri, o que foi feito com os 100 milhões de reais da LFU? Eu acho que tudo precisa ser perguntado de forma objetiva. Nada subjetivo. Nada subjetivo. Para não dar margem para que ele crie narrativas de defesa, tá? E eu acho que ele precisa explicar com números, com documentos, tudo que aconteceu ali na gestão dele. E essa gestão atual, como a gente falou no programa que a gente fez sobre o Portal da Transparência, que tem aprendido a lição. E é isso aqui. Isso aqui sim. Detalhamento de verdade. Isso aqui é exemplar. Isso aqui é o que todo mundo espera ouvir. Mas isso aqui só veio a público porque foi um contra-ataque. Yuri Romão atacou, a história vazou via Ralph, Yuri Romão atacou, e isso aqui é o contra-ataque. Mas isso aqui tem que ser regra, tá? A gestão anterior pede que isso aqui seja regra. Tudo que foi feito agora é contra-ataque. O ataque aconteceu na gestão passada, tá?